uma questão que é importante, porque olha só, vamos lá, primeiro voltando ao nosso exercício, nós fizemos aqui uma análise da energia, temos um problema de energia para virar a sociedade interestelar. Precisamos de materiais agora para fazer a esfera de Dyson. É aí que a computação quântica pode, inclusive não só aí, viu, Patrícia? Inclusive na sua área. A área da farmácia está esperando nos próximos 10 anos que, por ano, a computação quântica esteja injetando de 40 a 80 bilhões, tá? Só em novas simulações farmacêuticas para desenvolver novos... Em sílico, tecnologias em sílico, que hoje é o que Fala um pouco aí pra gente. Então, assim, ó, a gente estava falando de energia, né? E essa energia, ela é muito importante, porque eu acho que a gente precisa estabelecer também passos, né? Como é que civilização interestelar. Cara, o que a gente está fazendo hoje, o que começou a ser feito lá na Guerra Fria, foi o kickoff, né? Foi o pontapé inicial para a gente conseguir ter o que a gente tem hoje, porque sem a exploração espacial a gente não teria nada do que a gente tem hoje. Então, colocando isso numa linha do tempo, é importante a gente falar que tudo tem uma sequência e uma linha lógica, né? Então, para a gente chegar a uma civilização interestelar, a gente precisa organizar as coisas e, primeiro, como o Serjão diz, o corpo humano não foi feito para estar no espaço, né? Então, assim, a gente precisa resolver questões também orgânicas. Isso é muito importante. A energia, ela vai ser essencial justamente porque hoje, na questão, por exemplo, na produção de fármacos, em sílico, o que é isso, né? Porque a galera também pode não estar entendendo. O que é o fármaco em sílico? O fármaco em sílico é você descobrir novas moléculas através de algoritmos que predizem qual molécula vai ser ideal para determinados tipos de doenças, tá? Você tem um grande banco de dados com várias moléculas, vários alvos terapêuticos. O que é alvo terapêutico? É uma proteína que pode ser... a receptora, né, de um fármaco, uma proteína que te codifique alguma doença, então você consegue entender melhor essa doença. O fármaco, essa molécula do fármaco, ela é melhor compreendida computacionalmente, né, falando em sílico, porque você consegue predizer melhor, você tira aí 15 anos de pesquisa de laboratório para meses em pesquisa computacional, com essa seleção em sílico, que é essa seleção no computador, que ele analisa a forma desse pretenso fármaco. Sílico é a referência do silício do computador? Perfeito. Você consegue fazer essas predições, se essa molécula realmente vai encaixar naquela proteína, se vai ter toxicidade, como vai ser a farmacodinâmica, a farmacocinética. O que é farmacodinâmica e farmacocinética? É o que o seu corpo faz com o medicamento e o que o medicamento faz com o seu corpo. Tá? Então ele começa, você tem toda essa capacidade de predizer. Com mais energia, com mais computação quântica, você tem mais possibilidades, você tem o cálculo é feito de maneira mais rápida, justamente. Sim. Porque o quântico a gente não trabalha de modo binário, a gente trabalha de modo, né, mais complexo e completo, então você tem menos, você consegue fazer isso em menos tempo. E mais assertivamente, digamos assim. Porque, assim, a farmácia, a farmacologia, né? A farmacologia é dividida em farmacocinética e dinâmica. Em sílica, tá. Ela vai agora conhecer a farmacologia em Josephson, que é a junção Josephson que fazem ali os transmons dos computadores quânticos da IBM. Coisa que é importante, tá? É que a natureza, ela é quântica, ela não é binária, tá? Os nossos computadores, por melhores que são, tá? Ou que sejam, eles não vão conseguir simular a natureza. Não. A natureza é muito complexa. Simular uma molécula em toda a sua grandeza, todos os orbitais, é impossível, com I maiúsculo, negrito e sublinhado, tá? Para qualquer computador, não tem como. Tanto que hoje a nossa tecnologia, até a tecnologia nuclear para fazer energia ou para fazer bomba, muita coisa ali são modelos ultra aproximados que funcionam. Tá, foram testados e funcionam, mas a gente não tem noção, a gente só consegue resolver o átomo de hidrogênio e o de hélio ali, alguma coisinha ou outra, com alguns ansatz bem interessantes. Mas assim, a computação quântica, como ela já trabalha a nível quântico, ela vai permitir, assim acreditam, tá? A indústria está acreditando nisso, tem vários relatórios, tem relatórios da McKinsey, do BCG, quem quiser se aprofundar na área de farmacologia. É uma das áreas mais importantes. Acho que farmacologia e finanças, com certeza, tá? São as áreas que mais vão ter investimento. Por conta disso. Porque, de repente, eu tomo um remédio para dor de cabeça, lá, uma dipirona qualquer lá.
Será que não dá para mudar um pouquinho a fórmula e ser 10 vezes melhor? Não, isso a gente já faz, isso já é um processo, esse desenho molecular já é um processo normal na indústria, tá? Isso se faz. É um modus operandi normal. O in silico te dá mais possibilidades para você descobrir moléculas diferentes e alvos diferentes. E já usa a já usa artificial? Sim, já usa. E por que é tão importante isso para uma civilização ou para uma viagem ou até para as estações espaciais agora, né, que estão projetando civis? Porque como que você vai levar para uma missão medicamentos? Pois é. Porque você tem alterações que podem acontecer nesse medicamento, você tem alterações de metabólitos que podem surgir ali desse medicamento. Então, você precisa, além do que, para você produzir isso em outro planeta, você teria que levar, vou fazer como? Vou levar uma fábrica? Então, você tem que pensar em maneiras mais fáceis, o processo mais fácil de ser conseguido fora daqui. E o in silico é uma maneira mais fácil de você conseguir criar um medicamento, principalmente proteínas. Tá? Então, a área da astrofarmácia ou farmácia aeroespacial, ela tem um objetivo maior nas proteínas, porque esses biofármacos você consegue sintetizar de maneira mais fácil fora daqui. Né? Então, isso é muito importante, porque como que você vai criar também um laboratório? Imagina um laboratório gigante que você precisa ter para fazer Mas hoje eles estão criados mais fácil? Sim. Se você pegar, por exemplo, uma proteína e alterar ela, uma levedura, por exemplo, que serve como produção de medicamentos, você consegue fazer medicamentos utilizando leveduras, bactérias, é mais fácil você levar isso do que levar uma fábrica inteira. Né? Então, você tem uma otimização de processos. A questão da indústria aeroespacial na farmácia também, além de você utilizar a microgravidade e a radiação a seu favor para acelerar processos, você cria novos processos. Então, isso é importante para você pensar no futuro de uma civilização interestelar. A gente primeiro precisa pensar como que a gente vai fazer isso nas estações espaciais que estão por vir. Né? Hoje a gente já tem a Estação Espacial Internacional, temos a Tiangong, que é a estação chinesa, que é espetacular, que também desenvolve vários estudos nessa linha. Então, a gente precisa ir galgando os passos aos poucos até chegar nessa civilização interestelar. E uma pergunta que eu tenho uma curiosidade da civilização interestelar. Não sei se eu falei que as pessoas entenderam o que eu falei, mas tudo bem. Foi super claro. O cara tá viajando lá no espaço, querendo buscar minério lá no planeta XYZ. O cara tem que comer, ele quer comer espinafre. Então, como é que faz? Biologia sintética também, tudo isso tá ligado. Com a mesma matriz ali que faz o remédio? A Rebeca pode falar isso muito melhor que eu. A Rebeca pode falar isso muito melhor que eu, porque ela trabalha com Space Farming, né? Eu agora vou começar a trabalhar também com Space Farming, mas assim, você entender que os vegetais, eles também crescem de maneira diferente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com sementes de algumas plantas, como por exemplo, semente de cenoura e agrião, as plantas crescem diferente. Por isso que na estação espacial é cheio de testes. O Brasil mandou, acho, quando o Marcos Pontes ele foi, acho que ele não levou uns ele levou, eu não lembro muito bem o que ele levou alguns experimentos, porque ele ficou 10 dias só. Ele levou sementinhas lá, viu? Eu fiz alguns trabalhos com semente em hipergravidade e microgravidade. Você tem ali alterações de taxa de germinação e vários outros parâmetros. As plantas ficam todas diferentes, porque o geotropismo também é alterado, né? Aquilo que a planta está sentindo, né? E, enfim, então, essa parte a Rebeca saberia falar muito melhor do que eu, né? Em termos de alimentação. Mas as bactérias também do solo são diferentes, porque para você cultivar, por exemplo, uma batata, você precisa de determinados tipos de bactérias que estão naquele solo. E como que essas bactérias vão se comportar lá? A bactéria, tá? Ela é o nosso... As bactérias são incríveis, tá? Elas fazem coisas assim que hoje a gente... Por exemplo, a fixação do nitrogênio na amônia, a nitrogenase. Hoje a gente gasta 4% da energia do mundo, 4% do que a gente produz, a gente gasta para fazer nitrogenase, que para plantar é importante, tá? Aí assuntos que eu não conheço, mas eu sei que é importante. Tem uma bactéria que faz isso no seu jardim, entendeu? E por que ela faz isso? Porque a natureza é quântica, entendeu? Então essa é uma busca da Microsoft. A Microsoft está investindo muito na computação quântica para tecnologias das ciências naturais, tá? Para justamente resolver. Se ela resolver esse único problema, ela não precisa resolver todos os problemas. Se resolver só esse, se fizer as contas, 4% de energia global, essa economia, dá para sonhar com acabar com talvez a pobreza no mundo.
tá? Mas tudo depende do computador quântico.